Beleza, pessoal? Então, eu sou o Gabriel, sou professor de Física do Colégio Santa Luzia. Essa aula é direcionada aí para o pessoal do terceiro ano e a gente vai continuar o assunto de eletricidade. Na verdade, eu conversei com umas videoaulas, né, nas primeiras aulas, e eu não estava produzindo minhas próprias videoaulas porque um terceiro ano já tinha tido algumas aulas e outro terceiro ano não, né? Então eu meio que tentei dar eu botei as videoaulas passadas até que os terceiros anos tivessem mais ou menos aí no mesmo alcançado o mesmo conteúdo, né? Então, a partir de agora, provavelmente eu vou estar mandando aí as aulas, eu vou estar produzindo durante a semana e mandando para vocês. Então, eu vou começar com um assunto, a gente já estava tratando de eletricidade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as aulas passadas, apesar de não ter sido eu que fiz, né? Então, mas vocês podem tirar dúvidas. Quanto às questões dos exercícios passados, vocês também podem tirar dúvidas. Vocês já sabem meu WhatsApp, e-mail e tal. Podem mandar. E né, aqueles assuntos são importantes e aqui a gente vai continuar e vai precisar um pouquinho aí do conteúdo passado para poder ver o que a gente vai ver nessa aula. Vai precisar um pouquinho dos conhecimentos passados. Então a gente vai começar um pouquinho revisando aqui sobre os três tipos de partículas subatômicas que a gente conhece que tem dentro do átomo. Então a gente tem os elétrons, e esses elétrons têm carga negativa, tem os prótons, que têm cargas positivas, e os nêutrons, que são sem cargas, né? E o que acontece? Toda vez que eu tento aproximar duas partículas que têm cargas opostas, eu observo que existe uma força elétrica, né, que acaba fazendo com que eles sejam repelidos, ou seja, cargas negativas. Acontece essa repulsão. A mesma coisa acontece se eu tentar aproximar duas cargas positivas, também tem repulsão, enfim, sinais iguais, sempre repulsão. E sinais contrários ocorre o inverso. Então a força elétrica tende a atrair, ou seja, essas cargas de sinais contrários tendem sempre a atrair uma outra através dessa força elétrica. E essa aula a gente vai basicamente estudar sobre essa força elétrica. Então, para começar, a gente vai ver a lei de Coulomb, né, que foi o carinha que há um tempão aí estudou essas cargas, né, e como o nome dele, sobrenome era Coulomb, ficou no nome da lei. Então, a lei de Coulomb é a lei que define, né, a força elétrica. Ela define como é que eu vou calcular a força elétrica que duas partículas, né, fazem uma contra a outra. Por exemplo, aqui eu vou ter duas cargas, né, de sinais iguais, ou seja, carga mais, minha carga mais aqui também. Não importa, esse Qzinho aqui é só para simbolizar que pode ser igual essa carga aqui ou não, por isso que eu coloquei duas letras diferentes. Poderia ser Q1 e Q2 para facilitar. Eu coloquei Q maiúsculo e minúsculo só para vocês entenderem que não é a mesma carga. Aqui pode ser 3 coulombs e aqui ser 4, 3 e 7, enfim, pode ser qualquer valor. A força elétrica, toda a força, né, como ela é uma grandeza vetorial, vocês devem ter estudado força, acho que no primeiro ano, vocês vão lembrar que ela é uma grandeza vetorial. Então eu tenho a intensidade da força, ou seja, quantos newtons, 10, 20 newtons, 30 newtons, e eu vou ter a direção e o sentido dessa força, né, para onde essa força está empurrando. Então nesse caso, eu vou descobrir sempre a direção dela, traçando aqui uma linha entre as cargas. A força vai ter sempre a direção da linha que une as cargas, né? Então, no caso, a força elétrica, que eu estou simbolizando por essa seta vermelha, ela tem a mesma direção aqui dessa linha. Só que ela pode ser, né, no caso, para fora, aqui saindo, né, dessa linha, ou se aproximando. O que vai depender? O sinal das cargas. Então, como aqui a carga a mais e aqui a carga a mais, são cargas iguais, essa carga tenta repelir essa, e por isso que a força é para fora. Aqui tem a carga a mais e a carga a menos, eles tendem a atrair, né? Então essa carga está puxando essa carga. Então ela vem nessa direção, só que o sentido aqui é para dentro. Então eu já sei como definir o sentido e a direção da força. Falta eu definir qual é a intensidade dessa força. E é aí que a lei de Coulomb entra. A intensidade da força, ela vai ser uma grandeza K, e a gente vai falar já já sobre ela,
Depois, o módulo das cargas, a multiplicação do módulo das cargas. Eu vou pegar essa carga aqui, vou multiplicar pelo módulo dessa carga aqui, ou dessa por essa, né, se eu estivesse calculando esse aqui. E embaixo eu vou dividir pelo quadrado da distância. Essa distância é justamente a distância entre as cargas, certo? Então, eu vou ter o produto das cargas, os módulos. O que significa módulo? Só para a gente lembrar, na matemática, módulo, né, o valor absoluto, o módulo de um valor, eu pego só o valor daquele número, eu desprezo o sinal. Então, no caso, o módulo de menos 3 é 3. Se o módulo de 4 continua sendo 4. Ou seja, se for positivo, o módulo é positivo. Se o número for negativo, o módulo deixa positivo. É só pegar o número sem o sinal. E aí eu vou pegar, multiplicar por esse K e eu vou dividir pela distância ao quadrado. Aí eu vou ter o valor dessa força. Então aqui o que acontece? Cada uma dessas coisinhas aqui representa uma grandeza. O Q maiúsculo é a carga 1 e o Q minúsculo é a carga 2. Como é uma multiplicação, não importa quem vem primeiro e quem vem depois. Se quiser colocar o Q1 primeiro, o Q2 depois, ou o Q2 primeiro, o Q1 depois, não importa. Na multiplicação, né, a ordem dos fatores não interfere no resultado. Esse K vai ser uma constantezinha que a gente vai chamar de constante eletrostática. Essa constante ela vai basicamente definir se o meio ele é propício ou não para que ocorra essa força, né? Então, por exemplo, se eu tenho essas duas cargas e aqui não tem nada entre elas, então eu vou ter uma força de atração ou repulsão. Mas, por exemplo, se essas duas forças tiverem, por exemplo, se essas duas cargas, por exemplo, tivessem debaixo d'água, então ia ter água aqui no meio delas. Esse meio, ela ia mudar a força. Esse aqui já não ia atrair com a mesma força tendo água, tendo óleo, tendo o ar, né, do atmosférico, ou não tendo nada, que é o caso do vácuo. Então, cada um dos materiais que tiver aqui entre elas vai afetar a força. E para cada material aqui, né, para cada tipo de meio entre as duas, vai ter uma constante eletrostática diferente. A constante que a gente vai utilizar, né, o padrão aí das questões, é no vácuo, ou seja, né, considerando que não tenha nada entre elas, né, quase nada. E aí a gente vai considerar que esse valor vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Então esse valor vai ser uma constante toda vez que as questões estiverem falando, né, que é no vácuo. Isso aqui também você pode considerar. Se a questão não falou nada sobre o meio, não falou de água, de óleo, de nada, então você pode considerar vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. E aqui vem a unidade desse treco, né, que é Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado, que é a unidade das cargas. Então, a distância e as cargas, né, que eu já falei. Então, essa é a definição, né, a lei de Coulomb serve para isso, para a gente poder calcular a intensidade da força elétrica. Aí aqui tem algumas recomendações, porque nas questões, na verdade, quando a gente vê as questões, tanto de vestibular, nos livros de vocês também, as cargas, né, na natureza, quando a gente vê as partículas que possuem cargas, normalmente as questões trazem valores muito pequenos. Então, para facilitar, existem essas conversões de unidade. Então, por exemplo, toda vez que tiver esse m minúsculo com C, ou seja, a gente vai ler isso aqui como sendo 1 milicoulomb, que é esse mc. Se tiver só o C é 1 coulomb, mas se tiver mc é 1 milicoulomb. E 1 milicoulomb é quanto? É 10 a menos 3 coulomb. Se tiver o nizinho aqui, que é a letra grega, né, vai ser o microcoulomb, 10 a menos 6. O nanocoulomb, 10 a menos 9. E picocoulomb vai ser o 10 a menos 12. Né? Essas letras gregas aqui que vão definir. Esse aqui é bom que vocês tenham em mente, né, decorar aqui cada letrinha dessa aqui do lado, o quanto é, né, relacionado em coulombs. E isso aqui é um pouquinho da aula passada, né? Na verdade, isso aqui eu coloquei naquela videoaula passada e tem um exercício sobre isso aqui naquelas questões da semana passada. A maioria de vocês acertaram, mas só para não passar direto, eu vou dar uma explicação também disso aqui e vou mostrar aqui como é que nas questões isso aqui, como é que a gente usa isso aqui para resolver as questões. O importante é saber que na natureza todas as cargas são compostas de elétrons ou de prótons, né? Então
esses elétrons e prótons, eles têm a mesma carga, só que um é negativo e o outro positivo. E quanto vale essa carga? Vale o valor que a gente chama aqui da carga elementar. Então, o próton tem a carga elementar positiva, o elétron tem esse mesmo valor da carga elementar, só que negativo. E essa carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E toda a carga de qualquer objeto que tem na natureza é sempre um múltiplo disso aqui. Então, por exemplo, se eu tiver 30, por exemplo, 30 elétrons, então eu vou ter a carga do elétron, que é menos isso aqui, vezes 30. Esse N, então, vai ser o número das partículas que eu tenho, se vai ser 30 prótons, 20 prótons, enfim, quantos prótons eu tiver. O positivo ou negativo vai ser sempre, se é positivo, a carga positiva vem do próton, negativo vem do elétron. Esse Ezinho é a carga elementar, então vai ser sempre esse valor. Então toda vez que eu quiser calcular a carga de alguma coisa, eu tenho que ver se eu tenho mais próton ou mais elétron. O que eu tiver a mais, né, vai ser o valor do N. Se for mais próton, vai ser mais. Se for mais elétron, vai ser esse menos. E a carga elementar vai ser esse valor aqui. Aí é só multiplicar tudo que vai dar essa carga. A gente vai ver um exemplo depois, numa questão mais para frente. E aí aqui eu separei aqui algumas considerações para a gente brincar um pouco com a lei de Coulomb e vocês entenderem o que cada parâmetro faz com essa força elétrica, né? Então aqui eu estou considerando inicialmente duas cargas idênticas, positivas, separadas por uma distância d. Então vamos supor que eu tenha, sei lá, vou ter uma partícula qualquer com carga Q e outra também com carga Q, igual. Então eu vou colocar aqui a fórmula, né, da minha lei de Coulomb para calcular a força elétrica. A força vai ser o K, que é a constante eletrostática, o Q1 vezes o Q2, só que como eles são iguais, vai ser Q e Q, a distância ao quadrado. Esse aqui vai ser K, Q vai ser Q ao quadrado e D vai ser D ao quadrado. Então, essa é a força inicial do negócio. Antes de eu fazer qualquer mudança, essa aqui é a força que essas cargas fazem uma na outra. Aí a primeira mudança que eu vou fazer, ó, o que ocorre se a gente dobrar uma das cargas. Então eu vou repetir a fórmula. Esse F' vai ser essa força nova que eu estou calculando, né? Como eu dobrei uma das cargas, vai acontecer alguma coisa com a força. Eu quero saber o que vai acontecer. Então, de novo, eu vou colocar a fórmula. Vou colocar essa mesma fórmula aqui. O K, constante eletrostática. Só que agora, esse Q aqui, ele não vai ser mais só o Q, como era antes. Ele vai ser 2Q, porque eu estou dobrando. O outro vai continuar Q, porque eu só dobrei uma das cargas. Então, vai ficar 2Q, Q. A distância eu não mudei, vai continuar D ao quadrado. Então, quando eu faço essa multiplicação, ó, eu tenho que esse Q com esse Q dá o Q ao quadrado, o K continua aqui, o D ao quadrado continua aqui, esse 2 está multiplicando todo mundo. Só que o que acontece? Esse pedaço aqui, ó, Q, esse pedaço aqui, ele é exatamente o que? O meu F. Então, esse F' é duas vezes o F. Isso aqui é o dobro disso. Então, eu tenho que, se eu dobrar uma carga, o que acontece com a força? Ela dobra. Agora, a segunda situação, né? O que ocorre se a gente triplicar uma das cargas, né, e só dobrar a outra? Então, aqui eu tripliquei uma das cargas e aqui eu só dobrei a outra. Então, o que acontece? Esse Q com esse Q, esse aqui com esse, vai dar o Q ao quadrado, o K vai continuar aqui, o 2 vezes 3 vai dar 6, o D vai continuar aqui, ou seja, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é justamente quem? O F. Tá aqui, ó, K, Q ao quadrado, D ao quadrado. Então, esse F', que é essa força nova, ela vai ser 6 vezes a força anterior. Então, se eu triplicar uma carga e dobrar outra, a força aumenta 6 vezes. Um outro parâmetro que a gente pode mexer na carga, claro, mas a gente também pode mexer na distância, né? Então, o que ocorre se a gente dobrar a distância entre as cargas? Então, aqui eu tenho a fórmula normal, né? Sem mexer em nada. E agora eu vou dobrar a distância. Então, no lugar de D, eu vou colocar 2D. Eu dobrei ela. Então, o K, esse de novo, Q com Q, vai dar o Q ao quadrado. O K vai continuar aqui na frente. Esse quadrado, ó, ele vai ser
ele vai vir, esse 2 está elevado ao quadrado e o D também. Então os dois vão estar elevados ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 e o D ao quadrado continua D ao quadrado. Então o que eu posso ver? Ó, que esse pedaço aqui, ó, tudo que está dentro disso aqui é a minha força F. O K, Q2, D2. K, Q2, D2. Então, eu estou pegando o meu F e estou dividindo por 4. Ou seja, a minha força nova ela vai ser 1/4 da minha força antiga. Vai diminuir por 4, né, minha força. Vai ser 1/4 da força inicial. O que vai ocorrer se eu triplicar uma das cargas e triplicar a distância também entre as cargas? Então, no lugar aqui de uma das cargas, em vez de ser Q, vai ser 3Q. E em vez de ser D, vai ser 3D. Então, eu vou refazer essa conta aqui, né? Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, né? Esse Q com esse Q vai dar o Q ao quadrado. O K vai continuar aqui no K. O 3 vai multiplicar todo mundo, então vai ficar aqui, ó, 3K, que é o quadrado. E é a mesma coisa, esse quadrado vai ser tanto para o 3 quanto para o D. 3 ao quadrado dá 9, D ao quadrado continua D ao quadrado. Então eu vou ter aqui, ó, 3 em cima e 9 embaixo, né? Eu posso simplificar isso aqui, cortando os dois. E aí vai ficar o quê? 3 eu posso dividir por 3 e 9 dividir por 3. Então vai ficar K, Q2, 3, D2. Né? Só simplifiquei o 3 com o 9. Então aqui, ó, eu vejo que esse negócio aqui, ó, quando eu separo, esse negócio K2D2 é a força antiga que eu tinha, a minha força antes de eu mexer nesses parâmetros. Então quando eu triplico uma das cargas e triplico a distância, o que acontece? É a força dividido por 3. Então a força cai, né? 1/3 da força anterior. Show, esse risco aqui ficou massa demais. Então é isso que acontece com a força, né? Então vocês podem ver o que acontece com os parâmetros. Né? Sempre que eu mexo na distância, eu mexo sempre altera muito a força, né? Porque essa distância ela cai com o quadrado, né? Então toda vez que eu mexo na distância, ela altera até mais do que quando eu mexo com a carga. E aí eu separei aqui alguns exemplos para a gente poder usar a lei de Coulomb. Então a questão vai dizer o seguinte, né? Que tipo de partícula, né, e carga a partícula 3 deve possuir para que a força elétrica total na partícula 2 seja nula? Isso enunciado assim logo de cara parece uma questão bem difícil, né? Então aqui eu estou dando os dados. Ó. O Q1 vai ser 3 microcoulombs, o Q2 vai ser 4 microcoulombs, e eu estou dizendo que essa distância 2 é o triplo da distância 1. Isso aqui é 3 vezes isso daqui. Então vamos lá. Eu quero que a minha força elétrica total na partícula 2 seja zero. Então vamos ver quais são as forças, né, que estão envolvidas na partícula 2. Então primeiro, aqui eu tenho a partícula 1 e ela vai fazer uma força aqui na partícula 2. Como a partícula 1 é negativa e a partícula 2 é positiva, então elas vão tender a se atrair. Né? Então a partícula 1 vai atrair, aqui vai ter essa força nesse sentido. Né? Pronto, uma seta. E essa força aqui em vermelho vai ser a força que 1 faz em 2. F1 faz em 2. Certo? Da mesma forma, a partícula 3 vai fazer uma força em 2. E essa força tem que ser igual a essa para cancelar e ser zero. E tem que ser o contrário, né? Porque se eu puxar com uma força para a esquerda e puxar com a mesma força para a direita, elas se cancelam e o negócio vai dar zero, que é o que eu quero. Eu quero que ela seja nula. Então eu preciso ter uma força nesse sentido que seja exatamente igual. Ou seja, a força em verde tem que ser igual à em vermelha, só que sentido contrário. Então já dá para a gente imaginar qual vai ser a carga que isso aqui vai ter que ter. Né? Para que essa partícula 3 faça uma força nesse sentido na partícula 2, ela tem que então atrair a partícula 2. Então ela só vai atrair se ela for negativa. E se ela for positiva, no caso, aí ela vai fazer uma força nesse sentido. Vai ficar duas forças para esse sentido, vai empurrar essa partícula para cá. Não vai ser zero, né?
Então eu já sei, ó, que tipo de partícula, eu já sei que ela vai ter que ser uma partícula negativa, né? Um menoszinho aqui dentro. Por quê? Porque essa força tem que ser contrária a essa. Então eu já sei, né, se ela vai ser positiva ou negativa. Agora eu tenho que saber qual é a carga. Então beleza, eu vou continuar aqui essa questão montando a lei de Coulomb. A força que 1 vai fazer em 2 vai ser o quê? Vou colocar a fórmula. O K, que é a constante eletrostática, essa distância aqui, D, o módulo de Q, o módulo de Q. Então, qual vai ser o K? Eu não sei, eu poderia colocar aqui que é 9 vezes 10 a nona, mas enfim, vou deixar o K mesmo, por enquanto. E eu vou colocar aqui a carga Q1 vai ser o valor, né, da carga 1 aqui. A carga 1 é menos 3 microcoulombs. Só que como é um módulo, tem que lembrar dessas barrinhas, então eu não preciso colocar o sinal de menos. Vai ficar só 3, e como é micro, então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6. Então tá aqui, 3 vezes 10 a menos 6. Depois a segunda carga, que é a carga 2, 4 vezes 10 a menos 6, está aqui, carga 2. Por que eu estou usando a 1 e a 2? Porque é a força que 1 faz em 2. Então tem que ter a carga 1 e a carga 2. O K, a distância entre eles, que aqui vai ser... como eu não sei quanto vale essa distância, eu chamei ela de D. Então vai ficar D ao quadrado. Pronto, é isso. Agora eu vou calcular a força que 3, ou seja, que esse cara aqui, né, vai fazer na partícula 2. Então eu vou colocar a mesma fórmula. O K, né, eles estão todos no mesmo meio, aqui no mesmo lugar, né, tipo, então K continua sendo K. Só que agora é a força que 3 faz em 2. Então, qual é a carga 3 aqui? Eu não tenho essa carga 3, então vai ficar aqui, Q3. E a carga 2, aí eu tenho 4 microcoulombs, então vai ser 4 vezes 10 a menos 6 microcoulombs. E a distância, aí eu não sei quanto é ela, mas eu sei o parâmetro. Se aqui eu coloquei D, e eu estou dizendo que o D2 é o triplo, ou seja, 3 vezes o D1, então se aqui é D, aqui vai ser 3D, ou seja, 3D ao quadrado. Então, a mesma coisa da questão passada, né? Esse quadrado é tanto do 3 quanto do D. Então, 3 ao quadrado é 9 e o D continua ao quadrado. Então, eu vou ter o K, que eu não sei quanto é, vou deixar ele aqui na frente. 4 vezes 10 a menos 6 está aqui. O Q eu não sei quanto é, 9D ao quadrado. Então, pronto. Eu tenho essa expressão aqui, que é a força que o 1 faz em 2. E eu tenho essa expressão aqui, que é a força que 3 faz em 2. Aí o que ocorre? Como eu quero que a força total seja zero, ou seja, a força elétrica total seja nula, essa força tem que ser igual a essa, para poder anular, né? Aí, se eu anular essa força anula com essa, e aí pronto, morreu, dá zero. Então, o F12 tem que ser igual a esse F32. Isso daqui, que está aqui, tem que ser igual a esse pedaço aqui. Então, isso tem que ser igual a isso. Então, como isso aqui é igual a isso, ó, eu tenho algumas coisas que eu posso cortar. Ó. D ao quadrado eu corto com D ao quadrado. O K que está aqui é o mesmo K daqui, corta também. Eu tenho esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6. Eu corto 4 com 4. O que é que vai sobrar só? Sobra o 3 vezes 10 a menos 6, que está aqui. E desse lado vai sobrar o Q3, que está aqui, e o 9, que está aqui embaixo. Então pronto, é isso aqui que me sobra. Então, como aqui não tem nada embaixo disso aqui, eu posso considerar que é 1 e multiplicar em cruz, né? Ou, se quiser, tu pode resolver isso aqui na forma de equação mesmo. Né? Como esse valor aqui embaixo ele está dividindo, né? O Q3 está dividindo por 9, eu jogo para o outro lado, ele passa multiplicando. Então fica 9 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Então 3 vezes 9 dá 27. Então essa carga 3, ela tem que ser o quê? 27 vezes 10 a menos 6, né? Que o 10 a menos 6 continua aqui. Aí eu posso tirar esse 10 a menos 6 e colocar um micro. Só para não ficar essa potência aqui. Então qual vai ser a resposta? A carga vai ser o quê? Menos, porque isso aqui tem que ser negativo para fazer uma força oposta, menos 27 microcoulombs. Essa seria a resposta
para isso daqui poder ter uma força zero. E agora o exemplo 2, né? O exemplo 2, ele vai pedir o seguinte: qual a direção, sentido e intensidade da força elétrica resultante sobre a partícula 3? Então a partícula 3 está aqui, ó, e aí eu tenho os dados todos. Então, vamos lá. A direção, qual vai ser a direção, sentido e intensidade da força? Então vamos ver aqui primeiro, nessa partícula 3, eu vou primeiro vou representar esse P1 aqui, tudo que vai ser P1 vai estar em vermelho. Como esse P1, né, a partícula 1, é positiva e o P3 é negativo, então isso aqui vai atrair o P3. Então essa força, ela vai estar para cá, certo? Vai estar nesse sentido, vai atrair ela para esse lado. E qual vai ser a intensidade? Eu vou calcular aqui a força que 1 está fazendo em 3. Então, é a força que 1 faz em 3. Então, K, Q1, Q3. E aí, qual é a distância entre 1 e 3? É eu pegar o D1 e somar com o D2. Aí dá essa distância total aqui, que é a distância entre elas. Certo? Eu pego essa distância total aqui. Então, é D1 mais D2, e aí eu coloco essa distância quadrada. Então é só aqui vai ser só uma substituição de valores. Ó, o K, como eu não falei nada sobre o meio, eu vou considerar o vácuo. 9 vezes 10 a nona. A carga 1 está aqui, ó, 3 microcoulombs. Então 3 vezes 10 a menos 6. E a carga 3, 2 microcoulombs. Então 2 vezes 10 a menos 6. A soma das distâncias está aqui, 1 metro e 3 metros. Então 4 metros. Né? 1 mais 3 ao quadrado. Então aqui, ó, eu vou lembrar aqui um pouquinho da matemática quando eu tenho multiplicação, né, de potências com a mesma base. Os números não tem muito mistério, ó. 9 vezes 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 54. Então eu já posso colocar aqui 54. 1 mais 3 dá 4 ao quadrado 16. Então o 16 está aqui, não tem mistério. A única coisa que vocês poderiam talvez não lembrar aí é quando eu tenho isso aqui, né? 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Quando eu tenho multiplicação de potências com a mesma base, eu conservo a base, né? Então é 10, é 10 e é 10. Então eu conservo 10 e eu só somo os expoentes. Né? Então 10 mais menos 6 dá 3, né? Positivo, mais menos 6 menos 3. Então vai ficar 10 a menos 3, certo? E aí eu divido aqui 54 dividido por 16 vai dar mais ou menos 3,4. Então essa vai ser a força, né, em newtons que o 1 faz no 3. Então está aqui a direção dela, né? Ela vai ser nessa direção e vai ter esse valor. Beleza. Agora eu vou calcular o que vai acontecer com a partícula 2. A partícula 2 também é positiva, então a força também vai ser nessa direção. Eu vou calcular aqui a força que 2 faz em 3. K, Q2, Q3, a distância, né? Agora a distância deles dois, ó, é só o D2. Então vai ficar K, que é o 9 vezes 10 a nona. O Q2 está aqui, ó, 10 a quarta, ou 4 microcoulombs, perdão. E a carga Q3, eu vou repetir ela, que está 2 microcoulombs. Então está aqui 4 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6. E a distância D2, que está bem aqui, ó, 3. Então, 3 ao quadrado. Lembrando que sempre a distância é ao quadrado. Então, de novo, né? 9 vezes 4 vezes 2 vai dar 72, está aqui. O 3 ao quadrado dá 9, está aqui. E aí, de novo, né? Eu tenho 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Né? Multiplicação de potências com a mesma base, eu conservo a base. Então, é todo mundo 10, então conservo aqui o 10. E eu só somo os expoentes. Né? 9 mais menos 6 vai dar 3, mais menos 6, menos 3. Então, está aqui. E quando eu divido 72 por 9, dá 8. Então, a resposta está aqui. A minha força, a força que 2 faz em 3 vai ser isso aqui. 8 vezes 10 a menos 3 N. Então, qual vai ser a força total? Se essa carga empurra isso aqui
para cá, né, com essa força 3,4. E esse aqui empurra também para a mesma direção com 8. Como é a mesma direção aqui as duas forças, então eu vou ter que somar essas duas forças. Então a força total lá na 3 vai ser essa mais essa. Então quando eu somo 3,4 vezes 10 a menos 3 mais 8 vezes 10 a menos 3, eu vou ter isso aqui. 8 mais 3,4 dá 11,4 e isso aqui eu conserto. Então essa aqui vai ser a resposta. Essa é a força a força total na partícula 3, já que as duas estão, né, na mesma direção. Lembrem sempre, pessoal, que a força é uma grandeza vetorial. Então, se por acaso as forças dessem para sentidos diferentes, uma puxasse para a esquerda e o outro puxasse para a direita, aí a força total ia ser uma menos a outra. Mas como as duas estão na mesma direção, eu somo. Então eu somei, tá aqui. E aí ele quer saber o que? A direção e o sentido, né? É horizontal, né? A força é sempre no sentido aqui na linha, né? A direção que liga as cargas. E no caso, como as duas são positivas e negativas, então a força total vai estar na mesma direção disso aqui. Ou seja, vai estar para a esquerda. Pessoal, qualquer dúvida, mandem para o WhatsApp ou para o meu e-mail. Vocês podem tirar as dúvidas por lá e depois vocês me dão um feedback aí se eu estou falando muito rápido ou muito lento, se está difícil o conteúdo, enfim, algo do tipo. A única coisa que a gente usou mais complicadinho seria o que? Essas potências, né? Que é só lembrar que conserva a base e soma os expoentes. E no caso, a soma desses expoentes aqui com número negativo. Tem que lembrar a regra, né? Quando eu tenho negativo com positivo, como é que fica essas contas. Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, vocês me dizem, eu tento fazer uma revisãozinha sobre isso aí. Então, basicamente é isso. As duas forças estão puxando para o mesmo lado, então a força total vai ser a soma das duas. E pronto, esses são os dois exemplos que eu separei. Esse aqui, né, que é só para dizer quanto vale a carga, esse aqui o total. Aí eu separei aqui alguns exercícios da lista passada, só para garantir aí que vocês estejam entendendo direitinho. Então a questão passada, né, esse aqui foi da última aula, estava pedindo o que mudaria na carga e tal, se eu tivesse 7 prótons e 5 elétrons. Então, se a gente, eu vou até relembrar dessa formulazinha aqui, ó, vai ser sempre o que? A carga vai ser sempre essa forma. Vai ser o mais ou o menos, depende, né, se é próton ou elétron. N, que é o número, né, dessas partículas, o número que tenha mais de prótons ou de elétrons, é a carga elementar. Então, vamos voltar lá para a questão. Eu quero a carga. Então aqui a carga vai ser mais ou menos NE. Então eu vou ter 7 prótons e vou ter 5 elétrons, ou seja, 7 prótons e 5 elétrons. Então eu vou ter 2 prótons a mais, né? 7 menos 5 dá 2. Quem tem mais é próton, então eu vou ter 2 prótons a mais. E o próton a gente sabe que a carga é positiva. Então em vez de ser mais ou menos, aqui vai ser o mais. O N vai ser a quantidade que eu tenho a mais. Então eu calculei 2. Então o N vai ser 2. Vai ser mais 2 vezes o E. O E eu disse que era sempre aquele valor fixo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vai ser sempre esse valor aqui. Então 1,6 vezes 2 dá 3,2. Então essa carga vai ser positiva. 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então essa seria a resposta no caso para isso aqui, né? 7 prótons e 5 elétrons. Aí eu não fiz o cálculo aqui só para vocês vão fazer isso aqui depois, que é bem facinho, né? Eu vou repetir o cálculo para 10 prótons e 2 elétrons. Né? O que ia ficar de diferente, né? Os 10 prótons, continuar aqui, 10, então beleza essa letra, menos 2, ou seja, eu ia ter 8 a mais, né? Eu ia ter 8 prótons a mais. Uou. Pronto. Então, quanto seria a minha carga? Que é horrível. Como é próton que está a mais, a carga vai ser aqui mais. E ia ter que multiplicar o 8, que é o número que eu tenho a mais, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19.
né? Aí é só multiplicar aqui 8 vezes 1.6. Aí vai ter a carga aqui embaixo. Enfim, é só isso aí. Só para garantir mesmo, a maioria de vocês acertaram essa questão. E essa aqui seria aí um pouquinho mais chatinha, né, de poder fazer, mas eu também acho que a maioria de vocês acertaram. Dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas e isoladas uma das outras. Aí duas delas, A e B, estão eletrizadas com carga Q. Então eu coloquei aqui a esfera A e a B tem carga Q e tem carga Q. E a terceira C tem carga neutra. Então a C aqui é zero, a carga dela. Aí eu vou colocar em contato o C com a A. Então primeiro eu vou colocar o C com A. Então eu vou pegar o C que está aqui e vou juntar com o A. Juntei o C e o A. Qual vai ser a carga desse conjunto? Vai ser a soma, né? Então tem a carga Q mais zero. Então Q mais zero vai dar o próprio Q. Então esses dois juntos ainda vão ter a carga Q. Então eu vou colocá-las em contato. E aí eu separo, né? Então quando eu separar o A, como eu tenho o Q para os dois, quando eu separar, cada um vai ficar com metade. Então a esfera A vai ficar com metade, ou seja, Q sobre 2. E a esfera C vai ficar com a outra metade, Q sobre 2. Então como é que vai ficar meu arranjo? O A vai estar aqui Q sobre 2. O C também é Q sobre 2. E o B, que era Q, como eu não fiz nada com ele, continua Q. Então está aqui Q sobre 2, Q e Q sobre 2. Aí a questão pede o quê? Primeiro junto o A com o C e depois a seguir o C com o B. Então agora eu vou juntar o C com o B. Então o B é Q, tá aqui, o B, Q, e o C eu vou juntar aqui. Então quando eu junto o B e o C, a carga total vai ser o quê? Esse Q mais o Q sobre 2. Q mais Q sobre 2, isso aqui vai dar 3Q sobre 2. Só soma de fração. Então vai dar Q, 3Q sobre 2. E aí depois eu separo de novo para ver quanto vai ser a carga só da esfera C. Então se o B tem 3Q sobre 2 e o C tem 3Q sobre 2 também, quando eu separo, cada um deles vai ficar com a metade. Então 3Q sobre 2 dividido por 2, eu estou pegando 3Q e dividindo para 2. A metade disso é eu dividir para 4. Então 3Q sobre 4. Se vocês tiverem dúvida nessas contas, vocês podem me perguntar. Então esse é o gabarito daquela oitava questão aí da lista. Então a sexta está resolvida aí mais ou menos. E a oitava está resolvida aqui direitinho. A resposta é 3Q sobre 4. Só dividir isso aqui por 2. Se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem, me deem o feedback se eu estou falando muito rápido ou não. Se deu para entender. Os exercícios que eu botei na lista estão parecidos com o daqui. Então vem o daqui e depois tentem fazer lá. E a única coisa que eu peço para vocês terem mais atenção, né, é quanto a essas questões vetoriais aqui. Quando as forças estão no mesmo sentido, soma. Quando as forças estão em sentidos contrários, aí você faz uma menos a outra. E a direção vai ser sempre a direção da força que for maior. Beleza? E aí vocês tentem fazer, enviem as questões, né, para o e-mail lá do Ciências da Natureza. Se não der certo mandar por e-mail, vocês tentem mandar pelo WhatsApp, mas priorizem o e-mail, que é mais fácil de eu ver. E é isso aí, pessoal. Espero que estejam bem, continuem em casa, bons estudos e é nóis.